nós entendemos que a igreja ela precisa avançar. A igreja ela precisa continuar fazendo o que ela faz, né, de melhor. Só que é difícil de falar isso porque os templos estão fechados. É difícil falar isso porque a comunhão dos irmãos, né, está limitada. É difícil falar isso nesse tempo porque por mais que eu e você postamos lá no Facebook, né, igreja em casa, não é a mesma coisa congregar em casa, por mais que o pastor, né, ou o líder da igreja está promovendo algo diferente, né, está promovendo um culto online, não é a mesma coisa. Sabe, o calor humano, né, o aperto de mão, né, que agora é de cotovelo, né, o beijo no rosto, o abraço, não é a mesma coisa. E é nesse momento que eu vejo que a igreja ela está no fundo. Só que a igreja precisa avançar. A igreja ela precisa continuar a fazer. A igreja ela não pode parar, ela não pode ficar estagnada. A igreja ela precisa sim avançar para o alvo. E nós vamos nos basear hoje em Filipenses 3, versículo 7 até o 14. A palavra do Senhor, ela diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele está se referindo a algo que não é neste tempo. Paulo, ele está falando por quem é Cristo. Então Cristo agora é tudo na minha vida. E se Cristo é tudo na minha vida, agora o resto das coisas agora são secundárias. É sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando sobre uma comparação. Ele está falando assim, eu considero tudo como esterco, comparado ao quê? A grandeza, a suprema grandeza de quem? De Cristo. E daí Paulo continua falando assim, olha, eu quero fazer parte disso. Eu quero ter participação. Só que ele não quer ter participação de qualquer coisa. Ele quer ter participação da morte. Mas ele quer ter participação da ressurreição. Diga glória a Deus. Eu quero ter participação da morte. Misericórdia. Quero ter participação da ressurreição. Glória a Deus. Só que a grande questão é o seguinte, que ele fala assim, mas eu quero ter participação do sofrimento também. É por isso que eu digo que essa mensagem ela foi totalmente propícia para esse tempo. Sofrimento, sabe, de não poder fazer algumas coisas que nós fizemos de forma normal no dia a dia. Sofrimento, desculpa, se vocês são muito adeptos a isso, mas o sofrimento de as pessoas e as crianças ficarem trancadas dentro de casa e ficar nesses smartphones, trancadas,
sendo acorrentados ainda, se nós só tivéssemos sido acorrentados dentro dos nossos lares, agora a gente está, né, acorrentado dentro da tecnologia. Isso tem causado o afastamento das pessoas de Deus. E isso, aquele que crê em Deus, ele vai sofrer, porque é ruim estar afastado de Deus. Aí vai ter aquele que vai olhar para nós e vai falar assim: não, pastor, mas eu não estou afastado de Deus. Na minha casa eu culto ao Senhor. Quão difícil é a gente tirar 1h30 por dia? Ou, eu vou fazer aqui talvez, né, um apelo. Qual de nós que temos tirado 1h30 por dia para cultuar o Senhor dentro do nosso lar? Nossa igreja é uma igreja que tem muitas atividades durante a semana. E poucos dias nós temos de folga. Eu tenho certeza que eu e você, a gente sente muita falta de poder estar na ativa. Não sei você, vou falar por mim então. Eu tenho certeza disso. Eu sinto falta de fazer algumas coisas que estou impossibilitado de fazer. Eu sinto falta. E isso não adianta vocês olharem para mim e falar assim: não, pastor, mas vai passar, tudo bem, mas eu estou sofrendo. Por quê? Porque o meu chamado é para ganhar almas. O meu chamado é para pregar o evangelho e cativos serem libertos. O meu chamado é para pregar e pessoas serem curadas. É isso que eu creio. Foi por isso que eu larguei tudo. Foi por isso que eu larguei a minha vida. Foi por isso que eu larguei a minha carreira profissional. Isso tem me causado sofrimento. Então, quando Paulo fala assim: eu também quero ter participação no sofrimento. Daí nós podemos pegar e pegar num outro viés também. O sofrimento de pessoas, de milhares de pessoas estarem morrendo. Ninguém quer que morra alguém. Ninguém. E principalmente a igreja não quer, sabe por quê? Porque a igreja, ela não ora pela cura ou pela vida das pessoas na nação brasileira hoje, ela sempre orou. Na verdade, muitas pessoas que estavam condenadas à morte, a igreja foi lá através do seu pastor, do seu líder, do seu obreiro, orou e a pessoa foi curada. No final do culto nós vamos orar pelo irmão Elton. Deus já fez um milagre, né? Irmão Vicente, Deus fez um milagre na vida do irmão Vicente, e Deus está fazendo um milagre na vida do irmão Elton. E eu tenho certeza que Deus vai continuar operando o milagre e vai completar a boa obra sobre a vida do irmão Elton, que sofreu num acidente semana passada. Eu recebi uma foto dele, né? Uma foto dele lá no hospital. Ele pediu para mandar a foto para mim. Eu falei que hoje nós ia estar orando por ele. E se ele está acompanhando a live, então ele vai escutar a oração. Só que a questão é uma só. A questão é que, sabe, a igreja ela sempre orou. A igreja sempre clamou por vida. A igreja sempre clamou por cura. E é ruim tu não poder fazer o que tu fazia. A grande questão é que isso. A igreja ela não pode parar. A igreja ela deve avançar. Nada, nem ninguém pode fazer com que a igreja venha parar. Diga amém. E daí nós podemos pegar várias coisas. Vamos pegar várias coisas. Por exemplo, dá um exemplo. Exemplo claro. A Bíblia diz que o Senhor ele olha para a terra lá em Gênesis, Ele vê a perversidade do homem. Ele olha, vê os pecados do homem. Então ele decide fazer com que o mundo seja exterminado através de um dilúvio. Aí vem o dilúvio. E daí, quando vem o dilúvio, Deus ele separa a família de Noé. Quando Deus separa a família de Noé, Ele então decide dar ao ser humano uma nova chance. De formar geração após geração temente a Ele, crendo nele, sendo fiel, sendo leal a Ele. Vem a geração de Noé. Logo quando eles saem da arca, o que o ser humano faz? Peca. O ser humano ele é perito em pecar. Os filhos de Noé fazem o quê? Debocham. Os filhos de Noé, eles fazem
uma piada com seu pai. Eles desonram o seu pai. Mas era aquela família. E é por isso que a Páscoa ela deveria ser comemorada dia após dia, a cada manhã. Eu vi agora no Facebook, e glória a Deus, né? Todos que fizeram isso. A igreja que fez, né? Botar sua cabeça para fora e cantar o hino, né? Ele vive, né? Posso crer numa mãe. Faça isso todos os dias pela manhã quando você acordar. Não faça isso somente no tempo do caos. Sabe? Seja fiel quando tudo está dando certo na sua vida. Sabe? Não perca tempo. Não perca tempo, porque o tempo está passando. O tempo está passando e nós não temos nos atentado. Infelizmente, nós não temos nos atentado no que Deus está fazendo e no que Deus quer fazer. Em nome de Jesus, vai fazer. E então a gente aprende algumas coisas com Paulo, Filipenses capítulo 3. E uma das primeiras coisas que nós aprendemos é que em uma jornada intencional com Jesus, devemos avançar para chegarmos ao alvo. O tema da mensagem é avançar para o alvo. Que é a esperança de uma vida eterna sem dor, sem percas e na glória junto ao nosso Pai. E uma das coisas que nós entendemos é que não podemos nos acomodar em nossa vida espiritual. Não é porque está tudo dando errado, não é porque nós estamos com um distanciamento social, não é porque estamos afastados, estamos em casa. O nosso lar, ele não deveria ser um lugar de acomodação. Esses dias eu estava lendo um livro, na verdade, relendo um livro, feito leitura. Nesse livro ele veio uma frase que eu tinha me esquecido dessa frase. O meu lar não é um lugar de me acomodar, mas é um lugar de eu batalhar. O meu lar é como se fosse o meu acampamento. É onde eu me preparo, é onde eu busco estratégias, é onde eu luto em oração, é onde eu venço a maioria das orações. Sabe aonde que acontece a maioria, das vitórias da Igreja do Brasil para Cristo da região de Tavares? Marcelo Gama 374A. É lá que acontece. Mais precisamente, no lugar chamado Quarto do Casal Abreu. É lá que acontece a maioria das vitórias. Quando não é na sala, né? Para não incomodar a patroa, né? Porque lá é eu, a patroa e as crianças, né? E um monte de criança. Para não incomodar eles, algumas vezes é na sala. Outras vezes, claro que a vitória acontece aqui na oração pela manhã. Ou no tempo de oração que temos no templo. Mas a maioria delas acontece lá. Então o meu lar ele não pode ser um lugar onde eu venha me acomodar. O meu lar não pode ser um lugar onde eu venha ficar, sabe, estagnado, parado. Porque tem conforto. E glória a Deus que no seu lar tem conforto. E glória a Deus que você talvez esteja me assistindo numa televisão smart. Glória a Deus no sofá gostoso. Glória a Deus que você talvez está me assistindo através do Facebook. Não é porque tem um conforto, que Deus te deu conforto no seu lar, que lá é para você ficar acomodado. Nós não podemos nos acomodar na fé. Não é porque nós estamos em recesso que a fé tem que esmurecer. Pelo contrário, se nós estamos no nosso acampamento, então é o momento de provar que somos estrategistas sim, que buscamos a Deus sim, que clamamos ao Senhor sim. E se o vizinho tiver que reclamar de algo, que ele reclame da gritaria em oração que temos feito. Não das brigas, não das dificuldades, mas que nós venhamos a orar com a nossa família, que nós venhamos a buscar a Deus com a nossa família. Paulo ele fala assim no versículo 13, parte A: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. O que Paulo está falando? Paulo está falando sobre a suprema grandeza do conhecimento. Ele está falando de fazer participação, de coparticipar com Cristo no sofrimento, na morte, na glória.
Ele fala assim, olha, não vão pensar que eu já sou perito nisso. Eu quero dizer para vocês hoje, igreja, não vai você pensar que o pastor é perito nisso. O pastor não é perito nisso, mas tem uma coisa que nós buscamos fazer lá em casa, é não esmorecer, é não ficar parado. Tem uma coisa que, graças a Deus, a família Abreu ama, é uma barreira. A gente pega ali com o nosso trator, demolir uma barreira. Esse negócio de pular a barreira não é com a família Abreu. Nós quebramos tudo e passamos de motinho por ela. Demos 3 passos para trás e uma voadeira no muro. Sabe por quê? Porque as barreiras, elas são feitas para ser conquistadas, ser derrubadas, serem lugares para que nós venhamos a estar avançando. A barreira, na verdade, ela não deveria fazer com que eu e você viéssemos a ficar parado e com medo. A barreira deveria ser uma motivação para a igreja avançar. O tempo está difícil? Tá. Então se motive a avançar por esse tempo. Não fique parado. Não morra nesse tempo. Sabe? Não esmureça a fé nesse tempo. Não é tempo de você esmurecer sua fé, não é tempo de você morrer, é tempo de você avançar. Olha só. João capítulo 6, versículo 35 diz assim: então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Lá no capítulo 7, uma folha após, pelo menos na minha Bíblia, no versículo 37 diz assim: e no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha o que a Bíblia diz. Quem crer em Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe? Aquele que crê não precisa mais temer, aquele que crê não precisa mais ficar preocupado, não precisa mais ficar, sabe, estagnado. Que crê, aquele que acredita, ele pode sim avançar, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas, Deus, Ele quer fazer. Deus, Ele quer fazer com que você avance. Você é igreja. Você é igreja. Você que está no seu lar é igreja. E Deus, Ele quer te dar poder para que você venha avançar neste tempo. Segunda coisa que aprendemos com Paulo no texto, Filipenses. Mesmo versículo 13, parte B. Diz assim: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Nós entendemos nessa parte que não podemos deixar o nosso passado interferir no nosso futuro. Eu e você não podemos permitir que o nosso passado venha interferir no nosso futuro. Ah, pastor, mas como assim? Aquilo que se planta se colhe. Amém? Claro que é. A Bíblia diz isso. Não descobriu o mundo e nem o Brasil dessa vez. Óbvio que sim. Só que a grande questão é que não é porque nós vamos colher os frutos do nosso passado, é que nós estaremos todos os dias plantando os mesmos frutos. E tem pessoas que na verdade ficam remoendo o passado, e enxergam o passado com saudosismo e os pecados do passado. E as pessoas, elas não mudam, elas não são transformadas, segundo uma profeta dessa geração, mais conhecida como Chayane Abreu. Da minha esposa eu escutei uma das maiores frases do ano de 2020. A Chayane, um dia nós estávamos indo discipulado do HT aos discipuladores, o discipulado para os discipuladores, uma segunda-feira, estávamos indo embora, e ela olhou para mim, para o Paulo e para o Guilherme e falou assim, o problema, as pessoas não são transformadas porque elas olham para o seu passado com saudosismo, para os pecados que cometeram, querendo voltar aos pecados. Olham e falam assim, como era bom
quando eu bebia, como era bom quando eu saía para a festa, como era bom, né? Quando eu podia fazer o que eu quero. Enquanto essas pessoas olharem com saudosismo aos pecados do passado, sabe o que significa isso? Nunca. Não errei, a palavra é nunca. Para mim, feito vocês, mas para mim, nunca se arrependeram dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que quando eu me arrependo dos meus pecados, Jesus me perdoa deles. E então Ele lança os meus pecados no mar do esquecimento. Amém? Qual é a prova que temos disso? A prova que temos disso, se nós fosse olhar para o passado da humanidade. Primeiro, o passado dos nossos irmãos, os primeiros cristãos. Querem que solte Barrabás ou Jesus? É que estamos falando de Páscoa, né? Dia de hoje. Barrabás ou Jesus? Solte Barrabás, solte um criminoso, não solte o Salvador. Não solta o eterno, solta o terreno. Porque a visão humana, ela é terrena. Quem não consegue enxergar com os olhos espirituais, sempre vai preferir o que é terreno. Amém? Solta Barrabás. Vamos olhar um pouquinho mais para trás. A Bíblia diz que muitos e muitos profetas estavam morrendo no Antigo Testamento. E o povo não cria nas mensagens deles. Vamos pegar o Novo Testamento comparando ao Velho Testamento. Rico e Lázaro. O que Abraão fala? Eles não estão crendo em Moisés e eles não creem nos profetas. Não adianta ressuscitar ninguém, eles não vão crer. Se eles não creem em Moisés e nos profetas, como que eles vão crer em alguém que vai ressuscitar? Jesus morreu na sexta, ressuscitou no domingo. Feliz Páscoa a todos vocês que nos escutam, né? Estão nos assistindo. Feliz Páscoa a toda a igreja. Pastor, é brincadeira, não fez um videozinho bonitinho para postar para você, né? Ano que vem talvez, né? Ano que vem talvez. Não é do meu perfil isso, né? Mas tudo bem. Amo vocês. Né? Morre na sexta, ressuscitou no domingo. Até hoje, todo mundo sabe que Jesus ressuscitou. Sim ou não? Sim. Até hoje todo mundo sabe. E tem muitas pessoas que não creem. E daí Lázaro, o rico olha e fala assim: não, se ressuscitar alguém dentre os mortos, eles vão crer. Não vão. É isso que o pai Abraão fala para ele. Não vão, não vai adiantar. Se eles não conseguem crer na palavra dos profetas, na palavra do Pentateuco, eles não vão. A igreja, ela olha e fala assim: não, mas isso não pode ser. Eu tenho que olhar para os meus pecados do passado, eu tenho que ter nojo. Sabe o que você tem que ter da sua vida passada sem Cristo? Nojo. Tem que ter uma ânsia. Sabe por que eu tenho que ter essa ânsia? Talvez alguns vão discordar de mim, mas não tem problema. Viva a sua vida, eu vou viver a minha. Não tem problema. Podemos discordar tranquilamente. Sabe por quê? Porque se eu tiver ânsia, tiver nojo, eu nunca mais vou querer voltar. Agora, se eu tiver prazer naquilo lá, eu vou querer voltar logo logo. Logo logo eu vou falar assim, ó, como era bom lá naquele tempo. E tudo que é prazeroso, eu quero voltar, sim ou não? Aprendemos isso. Todo mundo sempre. Imagina se Deus ele fosse olhar para os nossos passados. Vamos pegar o passado da humanidade, né? Você sai daqui entendendo bem, para que o pessoal que está em casa entenda bem. Quem é o nosso primeiro antepassado? Adão. O que Adão faz? Deus dá o Éden para ele, o que ele faz? Ele peca. É destituído da glória de Deus, no mesmo instante do pecado. Destituído do Éden. Deus acaba com a humanidade por causa disso? Não. Deus não acaba com a humanidade. Imagina se Deus fosse olhar para o nosso passado. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus era, Deus é e sempre será. Deus é o passado, Deus é o passado, é o presente e é o futuro. Deus ele quer com que você mude de vida hoje.
Amém? Mude vida hoje, no presente. Esqueça das coisas que para trás ficaram no passado. Sabe para quê? Para construir um futuro diferente na presença dele. Deus quer te dar um futuro melhor. Deus quer te dar um futuro nos braços do Pai. Deus, Ele quer te dar um futuro diferenciado. Nós fôssemos olhar no Velho Testamento, nós veríamos a mulher de Ló. A Bíblia diz que a mulher de Ló, ela tinha saído, Deus tinha dado um futuro para ela de vida, livrou ela da perdição de Sodoma e Gomorra. O que ela faz quando está saindo? O que ela faz? Ela olha para trás, morreu. Algumas vezes, quando você se lembra do seu passado com saudosismo e com honra, isso pode gerar até a morte a você. Você ficar se lembrando com saudosismo e com honra do seu passado pecaminoso, isso pode gerar morte para você. É tão sério isso que lá em Êxodo, no capítulo 16, mais precisamente no versículo 19, a Bíblia diz que estava chovendo maná dos céus. Imagina o ser humano, os israelitas daquele tempo, era igual eu e você. Não tinha comida para comer, né? O pessoal se atracando nos papel higiênico no mercado no primeiro dia do Covid, né? Carrinhos, eu e a Xane fomos comprar carne. Até hoje nós não fizemos rancho ainda. Todo mundo eu sei que fez rancho, se preparando para a pandemia. Nós ainda não, lá em casa, né? Vamos comprar carne do dia a dia. Pessoas fazendo carrinhos e carrinhos de rancho, a ponto de os mercados ter que limitar, botar 5 para cada um, 2 para cada um, 4 para cada um. O ser humano não gosta de viver sem regras. O ser humano, ele foi criado para ter limites. Não adianta, se não der limite ao ser humano, o ser humano extravasa, né? Aí vai lá, chove maná do céu, eles não tinham nada para comer, agora tem maná. Não. Aí o que eles fazem? Eles pegam um troll, sabe, uma carroça, e eles vêm e começam a catar o pão. Olha, eu vou encher essa carroça que dá para 2 meses. O que Deus fala para eles? Cada sacerdote pega um cesto e bote no cesto aquilo que dá por dia. Ninguém pode guardar nada, porque assim é a provisão do Senhor. A cada dia eu vou mandar dos céus a provisão para vocês. Vocês não precisam guardar nada. O problema é que eu e você duvidamos do Senhor. A provisão, ela é diária. A provisão do Senhor, ela é diária. E a terceira coisa que aprendemos com Paulo é quando tudo se torna nada e o meu tudo se torna Cristo. Quando tudo que tínhamos se torna nada e quando o meu tudo agora se torna Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8 diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Paulo, ele olha e fala assim: para avançar, para que realmente eu chegue no alvo, para que eu realmente venha adquirir o prêmio, né? Prêmio de Deus, prêmio do chamado celestial, para que eu realmente venha adquirir esse prêmio, a vida eterna, eu tenho que entender que tudo é Cristo e o resto é o resto. Tudo é Cristo e o resto é o resto. Um exemplo: a família que eu tenho, eu teria sem Cristo? Não. Os filhos que eu tenho, eu teria sem Cristo? Não. O chamado que eu tenho, eu teria sem Cristo? Não. Os amigos que eu tenho, eu teria sem Cristo? Também não. Porque o que regra toda a minha vida é Cristo. E todas as coisas na minha vida são consequências de Cristo. Cristo é a primícia. E o resto é consequência de Cristo na minha vida. Todo amor que eu tenho pela Chayane provém de Cristo. Todo amor que eu tenho pelos meus filhos provém de Cristo.
todo o amor que eu tenho pelo chamado ministerial e por essa igreja linda, maravilhosa, né? Desde Palmares a Bujuru, provém de Cristo. É em Cristo que é feito todas as coisas. É em Cristo que é depositada toda a minha força, todo o meu entendimento. Tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Amém? Tudo é Cristo. E o próprio Paulo lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 11, diz assim: nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo e em todos. Agora, Romanos, para encerrar. Romanos capítulo 8. Versículo 32 diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Por que nós não vamos avançar? Por que não? Por que não? Se aquele que não poupou seu próprio filho, aquele que falou assim, ó, eu vou entregar o meu filho, será que ele dando tudo, ele não vai nos dar também todas as demais coisas? Será que não? Aí no versículo 31 do próprio Romanos, capítulo 8, Paulo diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? É o nosso brado de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou o seu próprio filho. Por que estamos com medo? Por que estamos em pânico? Por que estamos preocupados com a barreira chamada Covid? Por que estamos estagnados e paralisados? Por quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Nada. E nem ninguém vai ser contra o povo de Deus, porque Ele vem como um leão que ruge. Ele quer entregar a vitória ao povo de Deus. E a chave da vitória dessa nação se chama igreja. Eles não querem dizer, eles não querem aceitar, mas a chave da vitória dessa nação se chama Evangelho, se chama Jesus, se chama Deus Todo-Poderoso. Se eles querem mudar algo, que eles entreguem essa nação ao Senhor, em nome de Jesus. Você possa entregar sua família. Você possa entregar sua família a Jesus. Você possa entregar sua casa a Jesus. Você possa entregar o seu lar a Jesus. Você possa entregar todas as outras coisas a Jesus. Que Jesus seja primário na sua vida. Que todo o resto seja secundário. Que você possa avançar dia após dia, barreira após a barreira, barreira após barreira. Dia após dia que você possa avançar. Você possa crer. Você possa se entregar. Mas que você possa, sabe, como um israelita numa guerra, como um cristão em uma guerra, que você possa pegar a sua espada, sabe, e dizer: nada e nem ninguém vai me parar, porque eu creio no meu Senhor, e eu vou orar. Eu vou buscar, quer seja no templo, quer seja no meu lar. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Eu vou clamar a Ele. Clame a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes. E vocês não imaginam isso. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais.
eu quero convidar você a orar. Vamos orar nessa noite. Vamos clamar a Deus nessa noite. Eu quero pedir para que você se coloque à disposição do Senhor. Algumas vezes a gente tem algumas ferramentas que Deus nos dá, amém? Deixa eu contar um segredo para você. Algumas vezes nós temos algumas ferramentas que Deus nos dá. Agora, outras vezes, Deus faz de nós uma ferramenta que Ele quer usar daí. Sabe o que eu vejo? Eu não sei qual é o seu nome, batistaca. Eu não sei qual é o seu nome, né? Patrola. Eu não sei qual é a ferramenta que Deus vai usar, marreta. Não sei. Não sei qual é a ferramenta que Deus vai te nomear. Mas eu sei que a gente precisa construir um mundo melhor. E não existe mundo melhor sem Cristo. Então que você venha estar disponível e disposto a isso. Que você venha a crer que esse é o momento de eu e você avançarmos. Que esse é o momento da Igreja do Brasil para Cristo, da região de Tavares. Então vamos falar de nós. Avançarmos. E se ninguém quiser avançar, nós avançaremos. E seremos exemplo e referência a uma nação. Nós avançaremos. Nós creremos. Sabe por quê? Eu olho para o monte e é de lá que me vem o socorro. O socorro vem de Deus. Amém?